Aí eu pensei, como assim Jesus estava lá com a gente? Na escola eu queria saber das meninas. Tudo começou por causa de um instrumento. E aquilo começou a mexer comigo. E aí um menino falou assim, toca aí o que você sabe pra eu ver. Eu não estava necessariamente ouvindo uma voz de Jesus do céu e ecoando dentro de mim. Eu tentei me converter. Eu nunca usei droga. Quando eu bebi, foi por pouco tempo. E eu também nunca fui muito de ficar indo em festa. Mas eu fazia uma coisa que naquela época eu nem imaginava que poderia ser pecado. Durante muito tempo, quando eu era mais novo, eu achava que minha vida ia girar em torno de mulheres. Então tudo que eu fazia era com interesse em alguém ou em chegar em alguém. Porém, tudo começou por causa de um instrumento, o violão. Esse aqui foi o meu primeiro violão, meu pai que me deu. Ele tá faltando uma corda que tá quebrada. Eu só não imaginava que anos depois esse mesmo instrumento ia fazer parte de uma história totalmente diferente. Uma história em que eu comecei tentando conhecer Jesus e terminei tentando me converter. Eu tentei me converter. E aí, gente, eu sou Eduardo, tudo bem? Você tá no meu canal aqui, do Eduardo Maciel. Aqui eu conto algumas experiências sobre a minha fé, sobre como eu conheci Jesus e um pouco das coisas que Jesus fez na minha vida. Como assim eu tentei me converter? Vamos começar do começo. Na escola eu tinha um amigo que ele tocava violão. E sempre que ele levava o violão pra escola, eu percebi uma coisa, que as meninas ficavam em volta dele ali, enquanto ele tocava. Aí eu olhava pra aquilo lá e pensava, pô, velho, eu quero isso aí pra mim também, eu quero que as meninas fiquem do meu lado, né? Então daí eu comecei a aprender violão. E um pouco tempo depois, eu já sabia violão, mas eu conheci uma menina que ela participava da banda da cidade. E eu fui atrás de participar dessa banda pra começar a conhecer essa menina mais, porque eu gostava dela. E daí eu comecei a tocar saxofone. Com o tempo eu fui ficando cada vez melhor no saxofone, só que daí eu também fui ficando mais bonito, porque eu era muito novo antes. E conforme eu fui envelhecendo, eu fui ficando um pouquinho mais bonito. Eu tinha ali uns 15 anos por ali. E daí algumas meninas começaram a se interessar por mim, que eu tava ficando mais bonito, tocava bem, tava ali na banda direto. Daí eu comecei a esquecer essa menina que eu gostava, ela já tinha me dado um fora, e eu comecei a focar em outras meninas. E ali eu usei o violão ao meu favor, né? A partir dali eu achava que era mais ou menos assim que a minha vida ia funcionar. A menina, a música, a atenção que elas me davam e tudo mais. E sinceramente, eu achava que era assim que eu queria que as coisas acontecessem. Eu achava que era aquilo que eu queria que acontecesse na minha vida. Mas as coisas estavam prestes a mudar. E agora chegamos no título do vídeo. Se você chegou até aqui, eu peço que você curta esse vídeo, que agora eu vou falar. Eu tentei me converter. Por quê? O meu amigo, o Loucaço, ele se converteu antes de mim, um pouquinho antes ali, cerca de alguns meses, 8 meses, um ano. E certo dia eu estava em um aniversário de um pessoal da banda e a gente estava indo para outro lugar na cidade para continuar a festa ali e tudo mais. E quando eu tava chegando no lugar, o Lucas apareceu, que ele tinha acabado de sair de um culto de jovens. O Lucas é meu melhor amigo, e na época ele já era meu melhor amigo. Daí ele chegou pra mim e falou, mano, você tá aqui, mas você podia estar lá com a gente, porque Jesus tava lá. Então por que você não tava lá com a gente? Vamos lá com nós, pô, vamos lá participar. Aí eu pensei, como assim Jesus tava lá com a gente, né? E daí eu perguntei, tá, explica um pouco mais sobre isso aí. Aí ele falou, ó, seguinte, sábado agora a gente vai se reunir lá no bosque. Vamos lá com nós? E realmente, ficou aquele pedido na minha cabeça. Logo depois dessa festa eu fiz algumas coisas que não vem ao caso falar, mas não foram coisas legais que eu fiz. Aí eu cheguei no bosque na outra semana e lá tava o pessoal tocando, o pessoal curtindo. Enquanto eu me aproximava, eu pensava, mano, será que eu quero mesmo ir nesse lugar? Será que eu quero mesmo me reunir com essa galera? Porque eu cresci num lar de certa forma, não cristão, mas que meus pais acreditavam em Deus. Então eu conhecia um pouco, só que naquela época eu não queria isso. Eu estava num momento onde, na escola, eu queria saber das meninas. Eu estava no ensino médio, estava pensando em fazer algumas bobeiras no fim do ano, na formatura da escola. Então eu não queria mudar tudo aquilo, porque eu sabia que eu teria que fazer alguma coisa. E daí foi aonde eu fui, cheguei lá, e eu fui impactado por algo que eu nem imaginava. Quando eu cheguei lá, o pessoal tava tocando, o pessoal tava alegre, o pessoal conversando, dando risada. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu nunca consegui fazer amigo na igreja? E fazer amigo lá fora, na escola, era tão fácil, mano. Eu chegava, o pessoal me acolhi e tudo mais, e aqui é tão difícil, né? Bom, e ali eu me aproximei daquela galera, eu falo até hoje que aquele momento foi o momento em que eu mais vi Jesus nas pessoas, porque foi muito interessante como eles estavam felizes ali. E eles me acolheram de uma forma assim que eu nunca fui acolhido antes em nenhum lugar que eu fui, sabe? E ali, depois de tocar um pouco
com aquela galera, eles estavam tocando, eu tava ali junto, eu conhecia poucas músicas. Eu peguei o violão e aí um menino falou assim, toca aí o que você sabe pra eu ver se é bom mesmo. E ali eu comecei a tocar algumas músicas que eu sabia, toquei algumas músicas do Guns N' Roses, toquei algumas músicas do Metallica, rock. Eu sabia rock, sertanejo, um pouco de tudo menos gospel. E ali foi onde ele falou pra mim a seguinte frase: mano, você toca bem. Por que você não toca pra Jesus? E aquela frase ficou na minha mente de uma forma que eu nunca imaginei, porque eu lembro dela até hoje, dele falando, por que você não toca pra Jesus? E ali eu fiquei pensando, como assim tocar pra Jesus? Mas eu não falei nada pra ele, só que aquela frase ficou na minha mente de alguma forma. E eu comecei a pensar, eu quero experimentar isso, eu quero conhecer esse Jesus, sabe? Quero saber quem ele é e talvez um dia até tocar para esse Jesus, mas eu preciso conhecer ele. E por que eu falo que eu tentei me converter? Porque eu comecei a ir atrás disso. No começo foi até fácil, porque o meu amigo estava indo comigo, o Lucas. Só que depois de um tempo ele passou mal. Daí ele ficou 1 ou 2 meses sem ir pro culto. E eu tava bem no começo ali da caminhada. Só que aquilo serviu para mim de alguma forma como uma demonstração. Você quer mesmo me conhecer? Então vem nos cultos sem o seu amigo, vem conhecer eu. E ali eu firmei algo dentro de mim. Eu quero conhecer esse Jesus. E foi ali que alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Eu comecei a ir na igreja, ali nos cultos de jovens, e eu comecei a conhecer o pessoal. Só que eu não era a pessoa que chegava assim, já fazendo amizade, eu ficava mais na minha. Só que me acolheram de uma forma tão boa, e mano, que pessoal legal que era. Eu lembro de certo dia a Rebeca chegar em mim, que é uma amiga nossa, e falar, mano, Du, eu fiquei sabendo que você toca e tudo mais. O que você toca? Quantos instrumentos você toca? E a gente começou uma conversa ali e acho que foi uma das primeiras vezes que alguém chegou para conversar comigo sem interesse. Eu não tinha interesse nela, por ela ser uma menina, e ela não tinha interesse em mim, nada a ver, era amizade. Uma amizade pela primeira vez com mulher, sem receio, sem reserva, sem precisar ficar pensando, será que um dia eu vou ficar com ela ou algo assim. E aquilo começou a mexer comigo. Por quê? Eu não estava necessariamente ouvindo uma voz de Jesus do céu e ecoando dentro de mim, mas eu via Jesus nas pessoas. Tem um livro do Max Lucado, que o nome é O Caminho da Felicidade, e ele fala de um médico que conheceu um homem. Ele falou assim, hoje eu vi algo extraordinário, eu vi Jesus em um homem. Isso não é normal de se ver, não é? Você não vê muitas pessoas na rua, você sai aí para caminhar, você não fica vendo Jesus em todo mundo. Então aquilo foi muito impactante para mim, porque eu estava vendo Jesus através das pessoas, através das ações das pessoas. Elas chegavam em mim e me incluíam, me colocavam dentro daquilo ali. Eu comecei a olhar para aquilo e pensar, mano, eu quero esse Jesus para mim. Eu quero esse Jesus dentro de mim, eu quero esse Jesus me mudando, me transformando, sabe? Eu comecei a buscar, eu comecei a fazer algumas orações mais ou menos assim. Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem você é, eu quero ver o que você faz na vida das pessoas, eu quero ser transformado através de você. Eu acho que essa foi uma das melhores orações que eu fiz até hoje, porque eu comecei a perceber que ele estava se mostrando para mim semana após semana, indo para o culto de jovens. Eu via Jesus de alguma forma, seja na pregação, seja no louvor, seja conhecendo as pessoas, seja em casa, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ir atrás, e eu comecei a perceber algo diferente dentro de mim. Eu já não estava mais só vendo Jesus nas pessoas, eu estava sentindo Jesus. Em alguns momentos dessa caminhada, eu comecei a vivenciar experiências com Jesus de uma forma muito, muito diferente, que aí a gente vai contando em outros vídeos aqui. Uma coisa muito interessante que aconteceu comigo é que eu não comecei a ir na igreja continuei indo na igreja porque eu tinha um cargo ou uma função, ou algo assim. Eu queria viver aquilo, eu queria ver as ministrações, eu queria ver o louvor, eu queria assistir, participar, e não apenas ter um cargo ou algo assim. Então, eu não entrei logo de fato, eu já sabia tocar, mas eu não entrei tocando já. Meu pai já tocava, na época meu pai não era muito firme, mas ele tocava na igreja. Então eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu quero tocar, como é que faz? O que eu tenho que fazer? Aí ele falou, vai falar com o pastor. Então eu cheguei no pastor, depois marquei uma reunião com ele pra conversar, e ele falou, toca uma música aí. Como você pode ver, até hoje eu não sei tocar ela direito. Só que lá eu era pior ainda, então eu cheguei e mostrei essa música pra ele que eu sabia. Venha me encher. Aí ele olhou assim, eu acho que ele imaginou que eu não sabia tocar muito violão. Aí ele falou, você sabe tocar baixo? E eu não sabia tocar baixo. Eu falei, sim, eu sei tocar baixo, eu dei um truque ali. E ele falou, tá, então é o seguinte, domingo que vem você vai vir, a gente vai ensaiar,
Você vai tocar baixo com um grupo novo que tá surgindo aí na igreja. Esse pessoal vai tocar todo domingo de manhã, então você vai ter que vir e tocar com eles, pode ser? Falei, beleza. Cheguei em casa, tinha um baixo que era do meu irmão, e eu já cheguei tentando aprender. Falei, meu pai, eu vou tocar baixo. Ele falou, mas você sabe tocar baixo? Eu falei, não, eu não sei, mas eu vou aprender. E aí eu fui atrás de aprender. Eu tinha uma semana pra aprender a tocar baixo. O Lucas chegou na minha casa e falou, mano, você tá tocando baixo? Eu falei, tô tentando, que eu vou tocar no culto domingo que vem, não sei o quê. Ele falou, tá, mas você sabe tocar? Eu falei, não, mas eu vou aprender. E aí eu fui atrás, fiz uma oração, falei, Jesus, me ensina a tocar? Eu quero tocar na igreja, então me ensina. E ali, realmente, Jesus foi me ensinando. Eu fui atrás de tutorial. Fiquei aquela uma semana me regaçando para aprender a tocar. Depois dessa oração, eu fui sentindo que as coisas foram fluindo mesmo. E eu fui aprendendo. Só que algo naquela conversa foi diferente do que eu imaginava. O pastor falou o seguinte, ó, você vai tocar com a gente. Para tocar com a gente, eu só te peço uma coisa. Que você tenha testemunho. E eu perguntei, o que é testemunho? Ele falou, ó, é muito difícil quando alguém vem tocar aqui na igreja e lá fora posta vídeo bebendo, cachaçando, não sei o que, e nas festas e regaçando. Então não é muito legal isso. Então eu peço que você tenha testemunho para que a gente não tenha problema com esse tipo de coisa e que você tenha que parar de tocar. Ali eu tive que ir atrás de mudar. Escolhi alguns números, foi difícil, eu confesso. Escolhi alguns números, desmarquei algumas idas para alguns lugares específicos. Logo depois eu saí da banda também, porque já não estava mais fazendo sentido estar na banda, porque o pessoal mexia com droga, algumas pessoas não levavam para um caminho legal. Então eu comecei a sair da banda, desmarquei algumas coisas com meninas e eu comecei a mudar realmente. Já não bebia mais, já não fazia mais esse tipo de coisa. Só que isso, gente, foi na lacuna de um ano ali, não foi do dia pra noite. Sério, depois de uns 6 meses ali, já não era mais uma lista de compras. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu realmente queria mudar, porque já não estava mais fazendo sentido. Percebi que com Jesus, algumas coisas param de fazer sentido. Pra um músico é ainda pior, porque eu ouvia muita música. Eu ouvia música de tudo que é tipo de estilo. Então eu ouvia rock, eu ouvia sertanejo. E eu não quero entrar no mérito de falar que é pecado ou não. Mas eu parei de ouvir porque estava sendo cantado, já não fazia sentido. Então para que eu vou ouvir? No máximo eu ouvia algo ali para conhecer um pouco mais de um instrumento que tem naquela música. E foi muito difícil também, no começo, migrar para assistir coisas que eu assisto muito YouTube. Então foi muito difícil eu migrar para assistir coisas que seja edificante, que seja de Deus. Então eu assistia muita parada que não precisava. Então eu comecei a migrar, eu vou mudar tudo que eu assisto para outro tipo de coisa. Então foi difícil achar canais do YouTube onde me edificasse de alguma forma, eu recebesse algo. Essa é a minha história. Jesus me salvou e Jesus salva. E foi muito legal porque se você parar para pensar na minha história, Jesus chegou exatamente no momento onde eu estava mais pensando em fazer coisas erradas, em fazer coisas em que eu sabia que não ia me edificar ou não ia me completar verdadeiramente. Então hoje eu percebo que enquanto eu achava que eu estava indo atrás dele, ele já estava cuidando de mim. Então, no final das contas, eu tentei me converter e hoje já fazem 6, 7 anos que eu sou convertido e Jesus mudou minha vida. Se você chegou até aqui, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreve no canal aí, vamos fazer uma comunidade legal aqui no YouTube, beleza? Então vem com a gente e até o próximo vídeo.